Meus irmãos, eu estou muito feliz nesta manhã, porque estou na casa do Senhor. Este é o melhor lugar, é a casa de Deus. Amém? Nós somos privilegiados, porque a gente não tinha o privilégio que nós temos hoje, de estar na presença do Senhor. Mas através de Jesus Cristo, hoje nós temos liberdade de chegar até a presença de Deus. Se eu fosse você, já tinha dado um amém já. Amém? Glória a Deus. Amados, nós vamos nesta manhã falar de um tema muito importante para as nossas vidas. Nós vamos falar do privilégio de ser igreja. Amém? Fiquemos de pé, por favor. Eu sei que você estava em pé até agora, mas eu gostaria que você ficasse em pé, e eu gostaria que você colocasse assim a mão no seu coração e falasse para você: eu tenho o privilégio de ser igreja. Mais uma vez, diga assim: eu tenho o privilégio de ser igreja. Vire para o seu irmão: pastor Tiago não gosta, mas eu vou fazer. Vire para o seu irmão e diga assim: você sabia que você tem esse privilégio hoje? Amém? Tome o seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu quero apenas ler um versículo para nós falarmos sobre esse tema tão importante, que é o privilégio de eu e você ser igreja. Amém? Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, apenas o versículo 9. Amém? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não é pouca coisa não, irmão. Você estava andando nas trevas e agora você está na luz. Não é porque você é bom, não é porque você merece, é porque Jesus morreu e deu esse direito que nós temos hoje. Diga amém, por favor. Me ajude a pregar nesta manhã. Amém. Escute só, por favor, amados. Nós sabemos, escute só, a Bíblia, ela é clara quando ela fala, amado, que existe pelo menos 3 povos na face da terra. Se você não entender isso, amados, se você não entender, você nunca vai conseguir saber quem você é. Quem você é? Existe primeiro o povo da terra que se chama os judeus. Os judeus foi escolhido exclusivamente por Deus. Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz que Deus chega para Abraão e faz uma promessa a Abraão, e ele diz assim: olha, Abraão, aquele que te abençoar eu o abençoarei, aquele que te amaldiçoar eu o amaldiçoarei. Então, amados, todos aqueles que amam Israel têm a bênção de Deus. Amém? Então eu não me preocupo com os judeus, porque os judeus já têm a bênção de Deus. Segundo povo, gentios, todos nós somos gentis. Todos aqueles que não são judeus são gentis. Amém? E eu não entendo muitas vezes como é que tem muitos que querem ser judeu, irmãos. Aqueles que são judeus são aqueles que são descendentes de Abraão. Então todos somos, escute só, segundo povo são gentios. E o terceiro povo na face da terra é a igreja. Amém?
Essa igreja, ela nasceu, irmãos, não foi aqui em Dallas. Essa igreja não nasceu no Brasil. Essa igreja não nasceu nos Estados Unidos da América. Essa igreja nasceu da cruz do Calvário. Quando Jesus estava, oh aleluia, pronto para ser morto na cruz do Calvário, quando ele disse: Pai, tudo está consumado. E a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E agora ele nos ligou perante Deus. Então você é igreja, aleluia, você é igreja. Então nesta manhã, escute só, em nome de Jesus, você é mais do que privilegiado, aleluia, porque você é a igreja do Senhor. Levanta a sua mão e glorifique e exalte o nome dele, por favor. Você é igreja, irmãos. O inferno não gosta quando a gente diz: eu sou igreja. Porque escute só, amados, o inimigo, irmão, se ele pudesse, ele engolia você vivo, mas ele não vai, porque você está sendo cuidado pelo Senhor. Amém? Você é igreja e o Senhor está cuidando de você e dos seus. Aleluia, glória a Deus. Escute só, por favor, amados. Alguém aqui nessa igreja pregou sobre a Arca de Noé. Não lembro qual foi o pregador que pregou, mas a igreja é como a Arca de Noé. Na Arca de Noé tinha todo tipo, me entenda por favor, todo tipo de animal. Tinha Noé, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras. Mas tinha os animais. E nós sabemos, queridos, que quando nós estamos dentro da arca, nós estamos protegidos. Amém? Nós estamos protegidos. Quando eu falo de igreja, eu não falo dessas quatro paredes. A igreja que eu estou falando aqui somos nós. Amém? A Bíblia diz que eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. Em outras palavras, eu gosto dessa versão que diz: eu e você, nós somos tabernáculo do Espírito Santo de Deus. Pastor, por que tabernáculo, irmão? Por que tabernáculo? Porque a Bíblia diz no livro do Êxodo que quando Deus chegava para Moisés e dizia: levanta, desarma tudo e vai para outro lugar, ali era movido o tabernáculo. Da mesma coisa somos eu e você, nós somos o tabernáculo de Deus. Por que, pastor, tabernáculo? Porque quando eu estou na escola, eu sou o tabernáculo. Quando eu estou no trabalho, eu sou o tabernáculo. Quando eu estou dentro de casa, eu sou o tabernáculo. Quando eu estou dirigindo, eu sou o tabernáculo. Aonde eu estiver, você e você tem que ser tabernáculo de Deus. Levanta a sua mão, glorifique e exalte o nome do Senhor. Mas isso nós adquirimos através de Jesus Cristo. Porque antes de nós sermos igreja, nós éramos, me ajude por favor, nós éramos gentios. Ninguém dava nada por nós. Ninguém dava nada. Aí Jesus veio e disse assim: eu preciso de você. A Bíblia diz que Deus tirou a gente do muturo para se sentar no meio dos príncipes. Para agora, quem era você? Volta alguns anos atrás, você era uma pessoa que ninguém dava nada por você. Você era uma pessoa que a sociedade olhava para você e dizia assim: esse não tem jeito. Mas Jesus olhou do céu e disse assim: esse tem jeito, esse tem jeito. Eu quero investir nele, eu quero investir nela. E é isso que o Senhor fez em mim e fez em você e vai fazer em outras pessoas. Então nesta manhã você é algo especial. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, que o Senhor te comprou. Não foi com dólar, não foi com ouro, não foi com prata e nem tampouco com o real que cada dia está despencando. O Senhor te comprou com o seu sangue precioso. Então, meus queridos, você é alguma coisa. Você foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus, que foi vertido na cruz
do Calvário. Amém, queridos? Então vamos lá. O privilégio de ser igreja. Qual é o primeiro privilégio de ser igreja, pastor? A igreja, ela deve ser purificada. Amém? A igreja, ela deve ser purificada. Veja o que diz a Bíblia no primeira carta de João 1:7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Queridos, se o sangue de Jesus não purifica de todo pecado, então tem alguma coisa errada. Então tem alguma coisa errada. Se o sangue de Jesus não te purificou de todo o pecado, então tem alguma coisa errada. Então você precisa você precisa passar pela cruz do Calvário para você ser purificado, para você ser purificada. Porque não venha conversa para dizer para mim: não, pastor, eu levantei a mão, eu aceitei a Cristo, eu estou dentro da igreja. Mas muitas vezes você está dentro da igreja, mas você não é igreja. Para você ser igreja, os seus pecados têm que ser purificados através do sangue de Jesus Cristo. Levanta a sua mão, glorifique e exalta o nome do Senhor. Tem que ser purificado, irmãos. Tem que ser lavado. Amém? Tem que ser lavado. Que nesta manhã, meus queridos, que nós possamos pedir para o Espírito Santo pegar aquela bucha que minha mãe usava muitas vezes. Eu acho que muitos não sabem nem o que é que eu vou falar. Era uma bucha que ela ia no mato, uma bucha áspera, e ela dizia assim: hoje é dia de vocês tomar banho, eu que vou dar banho. Moab já sabe o que é isso. Irmãos, ela pegava aquele sabão bem TV, ensaboava na bucha e dizia: agora vamos lá que eu vou dar banho em vocês. Chegava lá, meus irmãos, pegava um balde de água, jogava na cabeça e com aquela bucha, chá, 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 chá. Escutem, por favor. É assim que o Senhor quer fazer na tua vida. Ele preparou aquela bucha, não a bucha de Maria de Lourdes da Silva, mas é a bucha do Senhor, que Ele preparou para Ele tirar toda a impureza do teu coração, para Ele tirar toda a maldade do teu coração, para Ele tirar todo o ódio do teu coração, para Ele tirar toda a mágoa do teu coração. A bucha de Jeová está passando nesta manhã, aqui neste lugar. Tem que ser purificado, irmãos. Não adianta dizer que eu estou na igreja, mas eu não sou purificado. Você conhece, irmão, quando alguém teve um encontro com o Senhor e ele foi purificado pelo Senhor. Quantos podem dizer amém? Veja o que diz 1 de Pedro 2:22. Purificado as vossas almas na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Quem é purificado, irmãos, sabe amar. Quem é purificado, ele ama independentemente das circunstâncias. Então, se você já foi purificado pelo sangue do Cordeiro, você sabe amar e você precisa amar. Pastor, amar, pastor, não é fácil, mas também não é difícil. Jesus te amou primeiro. A Bíblia diz que Jesus nos amou primeiro. Escute só, quem era você? E Jesus te amou do jeito que você era. Você não precisou mudar para Jesus te aceitar, te amar. Mas muitas vezes nós queremos que a pessoa mude, para depois nós aceitarmos. Mas Deus não fala, a Bíblia não fala desse jeito. A Bíblia diz que nós temos que amar do jeito que a pessoa é. Amém? Já imaginou se todos fossem iguais? É por isso que a Bíblia diz que nós não somos tijolos de Deus. A Bíblia diz que nós somos pedras. Me mostra uma pedra igual, por favor. Pegue a pessoa que trabalha com pedra.
pede para ele pegar as pedras iguais, e quando olhar a parede fica igual. Não fica, irmãos, porque as pedras são diferentes uma das outras. É por isso que você é pedra. Eu posso ouvir amém? Tem umas que tem aqueles bicos, tem umas que é chatinha assim, tem outras, irmão, que quando você toca nela, ela machuca. Tem outra que quando você olha para ela, está com aquela crosta que só sai com cloro, só sai com ácido. E o ácido de Jeová chegou aqui nesta manhã e vai passar nessa pedra, e ela vai tirar toda a impureza. Levanta a sua mão, glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas é pedra, ela continua sendo pedra. Eu posso ouvir amém? Amém. Você é pedra de Jeová, irmãos. De vez em quando, irmãos, o pedreiro vem, pega aquela colher assim, vai tum, 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 tum. Aí você faz, ai. De vez em quando a colher não consegue quebrar, ele diz assim, deixa ele pegar aqui uma marretinha aí. Tum. Você está entendendo o que Jesus está falando? Cuidado no martelo de Jeová, porque ele vai começar a quebrar, ele vai quebrando aquilo que não está agradando a ele. E quando a gente, irmãos, tem aquelas pedras afiadas, é bom para Jeová quebrar o biquinho dela, e quando quebra o biquinho dela, ela desce. Eu posso ouvir amém? Então precisa ser purificado. E nesta manhã, escute só, por favor, quem é purificado tem comunhão uns com os outros. Ah, pastor, eu estou cheio de Deus. Ah, pastor, eu tenho uma comunhão com Deus, que o senhor não sabe, quando eu oro, Deus fala comigo, Deus responde, parece que eu sou filho queridinho de Deus, todas as minhas orações Deus repete. Para você estar assim com Deus, primeiro você tem que estar assim. Amém? Não venha com esse negócio de dizer que você tem comunhão com Deus, se você não tem comunhão com seu irmão. Você diz que tem comunhão com Deus e não vê Deus. E como é que você diz que tem comunhão com Ele, que você não vê, e não tem comunhão com o seu irmão, que você vê Ele todos os dias? Então, se você foi purificado pelo sangue do Cordeiro, você precisa ter comunhão com seu irmão. Pastor, eu tenho comunhão, pastor, ele lá e eu aqui. Isso é comunhão, irmão? Me diga só, por favor. Eu posso ouvir amém? Veja o que diz 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo 3. Sendo de novo gerados, não de sementes corruptíveis, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permaneça para sempre. Você foi gerado, irmão, pela palavra de Deus. Então, se você foi gerado pela palavra de Deus, você precisa dar frutos. Fruto de arrependimentos. Hoje em dia é moda, irmãos. A gente vê pessoas dizendo, não, eu sou crente, mas são pessoas que não mudam de atitudes. São pessoas que dizem, eu sou crente, mas não muda de atitude. Sabe como é que você conhece a árvore? A Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelas folhas. É assim que a Bíblia diz? Pelo fruto. Se você está dando fruto de arrependimento, você teve um encontro com o Senhor. Mas se você não tem fruto de arrependimento, I'm sorry. Você está dentro da igreja, mas você não está, escute só, mas você não é igreja. Amém, queridos? Mas você não é igreja, porque quem é igreja dá fruto. Eu posso ouvir amém? É assim que o Senhor está falando nesta noite para mim, nesta manhã, para mim e para você. Você precisa dar fruto. Você já foi purificado, você já foi lavado pela palavra. Amém? E agora você precisa dar frutos. E o fruto que o Senhor quer é de arrependimento. Porque não adianta de maneira nenhuma.
Nós falarmos que nós somos cristãos e as nossas atitudes é diferente do verdadeiro cristão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: aquele que mentia, não minta mais. Eita, pastor, mas já menti essa semana toda. Aquele que roubava, não roube mais. Ah, pastor, segura aí, por favor. O senhor sabe, né, pastor, que eu precisei comprar aquele objeto, eu usei e fui lá e devolvi. Pergunto: isso é atitude de cristão? Isso não é atitude de cristão. Porque a atitude de cristão, amados, ele compra, ele usa e continua com o produto. A atitude de cristão, ele pede emprestado e devolve. A atitude de cristão, meus queridos, a palavra dele tem que ser sim, sim e não, não. E o que passar disso é de procedência maligna. Então, se você foi purificado, pelo sangue de Jesus, você precisa dar frutos. Essa semana, quando eu cheguei do Brasil, sexta-feira, eu vi um testemunho de uma pessoa falando essas palavras: pastor, eu encontrei uma pessoa que nem crente é, e deu um testemunho de uma outra pessoa dizendo assim: aquele moço é um verdadeiro cristão. Mas a mesma pessoa disse para essa outra pessoa que falou para mim: aquele pastor não é pastor, é um pilantra. É triste isso aí, né, irmãos? Moabe é um pastor. Aquilo não é pastor, é um pilantra. Irmão, essa palavra é muito forte. Por que, pastor? Infelizmente não foi purificado. Vocês querem ouvir uma verdade? Não é porque muitos estão pregando porque vão para os céus. Não é porque muitos estão falando de Jesus porque vão para os céus. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então, amados, tem fruto? Aceite. Se não tiver, não aceite. Não importa se é pastor ou não pastor. E hoje virou moda ser pastor. Hoje virou moda, irmãos. Antigamente, para ser pastor, ninguém queria ser pastor. Eu lembro, querido, que meus companheiros corriam de consagração. E eu aprendi com o pastor José Leôncio, que já está com o Senhor. Ele dizia a seguinte coisa: quando alguém procurar você para consagração, para receber uma consagração, não a consagre, porque ele não tem chamada. E quando alguém procura, pede igreja, ele não tem chamada, não é pastor de igreja, porque ninguém pode pedir igreja. Quem dá igreja, aleluia, quem dá o ministério é o Senhor. É o que nós estamos vendo hoje. Infelizmente, irmão, muitos estão sendo amadurecidos no caboreto. Sabe o que significa isso ou não? E começa dando os problemas. Depois que a gente consagra, irmão, não pode desconsagrar mais. Too late, irmão, já foi. Então, por isso que nesse ministério para a honra e glória do nome de Jesus, aqui nós temos como conta-gota. Para consagrar um pastor, irmão, nós temos que orar muito, irmãos. Tem que jejuar muito. Para amanhã a gente não escutar essas palavras como eu escutei essa semana. Aquilo não é um pastor, é um pilantra. Isso é forte. E eu quero dizer para vocês, não foi no Brasil não, foi aqui em Dallas. Foi aqui em Dallas. Porque não é qualquer pessoa que tem chamada para estar dirigindo igreja. Mas infelizmente existem pessoas, irmão, que almejam
mas não sabe a responsabilidade que está sobre os ombros. Confesso para vocês que eu nunca queria ser pastor. No Brasil, eu vim de uma região que se você não chegasse, não fosse pelo menos com uma camisa de manga comprida e gravata, você não tinha oportunidade, nem para fazer uma oração. Como eu já sabia, ou ia com polo, ou ia com camisa de manga curta e sem gravata. Não queria saber. Mas na onisciência de Deus, Ele já sabia que um dia, pela graça de Deus, eu iria ser consagrado para o pastorado. E eu estou aqui, amado. Por isso que cada vez que a gente está pregando, já prego há muitos anos, mas muitas vezes nós estamos pregando e as pernas estão tremendo, porque essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. Então, em nome de Jesus, você já foi purificado. Se você foi purificado, você pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor, e ninguém vai impedir, diabo nenhum vai impedir, porque você já foi purificado, meu irmão. Você já foi purificada, meu irmão. Agora você está dando fruto de arrependimento. Levanta a sua mão, glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo, a igreja deve crescer com entusiasmo. Se você é igreja, você precisa crescer com entusiasmo. Você não está, ou seja, você não é igreja para ser só ficar como criança. Nós temos o Arthur que nasceu um dia desse. Rebeca não vai ter Arthur todos o tempo, todos os anos, como Arthurzinho no braço. Vai chegar um momento que Arthur vai crescendo, e vai chegar uma hora que ele vai ficar um adolescente, depois um rapaz, depois um homem, ou seja, homem ele já é, adulto. Por quê, amado? Ele está crescendo. Porque se você é igreja, você precisa crescer. Não fique feito muitos, irmãos, que estão dentro da igreja anos e anos e não sai do beabá, não sai do ABC. Existe muitos que estão anos e anos dentro da igreja e não cresce. Mas o Senhor te chamou, se você é igreja, o Senhor te chamou para você crescer no conhecimento da palavra. Quantos podem dizer amém? Você é igreja, você precisa crescer, e crescer com entusiasmo. Pastor, eu quero, essa semana achei lindo a igreja hispana. Liguei para o pastor Davi, ele estava evangelizando com um grupo de irmãos na rua. Os irmãos hispanos crescendo, vamos evangelizar, vamos ganhar alma para Cristo. Você precisa crescer, irmãos. Porque se você é igreja, você precisa crescer, e não é crescer mesmo, fortalecer. Porque quando você cresce, meu querido, vai vir os vendavais e não vai tirar você da presença de Deus. Crescer no conhecimento da palavra. A gente hoje, essa semana eu tive a oportunidade de estar na CPAD em São Paulo. Irmão, tem Bíblia para tudo que é gosto. Tem Bíblia da mulher, tem Bíblia do jovem, tem Bíblia da criança, tem Bíblia do adolescente, tem Bíblia dos anciões, tem Bíblia, e a gente nunca viu um povo tão pobre de Bíblia. Nunca vi. Eu estava falando para um irmão no Brasil, tive a oportunidade de estar com um pastor em São Paulo, e ele disse uma palavra que eu achei muito interessante. Ele falando para pastores, para obreiros, e ele disse a seguinte palavra. Ele disse: irmãos, escute só, existem diáconos que têm mais conhecimento bíblico do que muitos pastores. Por quê, irmãos? Porque cresceu. Mas existem pessoas que não querem crescer, e quando não cresce, amado, vem dar problemas. O Senhor nesta manhã, Ele quer que você cresça, porque você é igreja. Amém, querido?
Você precisa crescer. E como é que cresce, pastor? Estudando a palavra. Como é que cresce, pastor? Orando. Como é que cresce, pastor? Jejuando. Jejuar, pastor? Estou na América. Jejuar? Eu nunca vi falar nesta palavra jejuar, pastor. Você não viu não, irmãos? Mas você precisa jejuar, sacrificar essa carne podre, para você ter firmeza, conhecimento da palavra de Deus. Eu posso ouvir amém? Você é igreja. O Senhor não te salvou apenas para você ficar sentado nos bancos. O Senhor te salvou para você crescer. E o Senhor está nesta manhã convidando você para o crescimento espiritual. Amém? Porque existe crente, amados, que você olha para ele não tem nenhum conhecimento da palavra de Deus. Eu não estou falando aqui conhecimento teológico, porque nem todos vão ter conhecimento teológico, mas precisa ter pelo menos o básico. Amém, querido? Assim como o cirurgião, irmãos, ele conhece o bisturi, você precisa conhecer a palavra como ela é. Vamos correr. Terceiro, se você é igreja, você deve ser edificado. Você deve ser edificado. Devemos nos aproximar de Jesus. Ele é a pedra viva, ou seja, a pedra viva. Amém? Nós precisamos, irmãos, ser edificado pela palavra. Quantos podem dizer amém? Mas se eu sou igreja e não sou edificado pela palavra, eu vou ser edificado por quê, por favor? Por quê? Por livros. Nada substitui a palavra de Deus. Você pode estar estudando os melhores livros, lendo os melhores livros dos melhores teólogos do mundo, mas se você não meditar na palavra, isso não vale de nada. E devemos ter muito cuidado até em livros que nós estamos lendo, porque existem livros que nós estamos lendo, irmãos, que podem ter bons conteúdos, mas não tem nenhuma base bíblica. E você precisa, irmãos, ser edificado na palavra de Deus. Não venha com conversa aqui, porque fulano disse, porque ciclano falou, porque não sei o que lá, não sei, o rabino diz assim, porque o teólogo diz assim. Eu não quero saber, eu quero saber da palavra. Se a palavra diz, eu aceito. Se a palavra não diz, eu não aceito. É por isso que nesse púlpito, pela graça de Deus, não é qualquer um que vem pregar aqui de maneira nenhuma, irmão, porque essa igreja é uma igreja que conhece a palavra. Então nesta manhã eu convido você que a igreja se edificado na palavra. Eu posso ouvir amém? Seja edificado na palavra, porque existe tanto crente, irmão, que é edificado em tanta coisa, menos na palavra. Você crê que tem crente que passa o ano todo e não lê a Bíblia? Agora tem uma coisa, ele não vai dormir enquanto não escuta uma profecia. Peraí, eu quero tomar uma decisão, eu tenho que tomar uma decisão, mas deixa eu orar para aquela irmã lá no Brasil. Eu quero tomar uma decisão, deixa eu orar para o fulano. Esse é um homem de Deus, é um profeta. Hey brother, sister, já não existe mais profeta como existia antigamente. A Bíblia diz, queridos, que nós, pela graça de Deus, nós temos o dom de profecia, mas profeta acabou. Porque a maior profecia, está aqui. Mas como você é preguiçoso, você é preguiçosa, você não gosta de ler a palavra, aí você prefere ouvir palavra de profetas para ouvir o que você quer ouvir.
Mas infelizmente essas pessoas dizem que são profetas, mas só dá profetada coisas boas para você. Muitas vezes você está em pecado, você diz, não, porque Deus manda te dizer que vai te dar uma chave de um carro, vai te dar uma casa, vai te prosperar. Ei, que Deus é esse? Porque Deus não levanta homem como Natã. Chegou para o profeta, para o rei Davi e disse assim: ei, essa pessoa és tu. Natã tinha tudo para chegar e dizer assim: uau, eu vou fazer uma média com esse rei, porque é o rei Davi, é o adorador, é considerado o maior levita, o maior adorador da Bíblia. Eu vou fazer uma média com ele. Olha, está tudo bem, não tem nenhum problema não, tu és o rei, tu pode fazer o que tu quiseres, e Deus perdoa. Natã disse: Natã apenas contou uma historinha para ele, e no finalzinho da historinha, sabe o que ele disse? Natã disse assim: ó Senhor, esta pessoa és tu. Mas infelizmente tem profeta de hoje, irmão, como eu vi um dia, uma pessoa estava em um lugar aí, que eu não vou falar o local, e eu conheço a vida da pessoa, a pessoa em pecado de adultério, e uma pessoa se levantou com uma palavra profética e disse: estou eu te abençoando, estou eu te prosperando, eu digo: eu estou confuso, eu não sei mais. Então eu acho que minha Bíblia está errada. Essas pessoas não usam a Bíblia que eu estou usando, eu acho que é errada. Porque como é que Deus se revela de uma maneira dessa, abençoando uma pessoa que está em pecado? Como é que Deus? Que Deus é esse? Mas é isso que a pessoa quer ouvir. Sabe por que quer ouvir? Porque não conhece a palavra. Eu posso ouvir amém? Amém. Vamos correr para concluir. Quarto, se você é igreja, você deve assumir a sua identidade. Amém? Quando eu digo identidade, eu não estou falando de denominação. Me entenda, por favor. Porque muito interpreta a gente de maneira diferente. Não é? De maneira diferente. Não, porque na igreja do pastor, porque aqui tem um costume, irmão, de chamar a igreja do pastor. Pastor não tem igreja, a igreja é do Senhor. Mas eles escutam muito por aí, irmãos. Não, porque aquela igreja, como eu vi ontem, alguém disse assim, falou para a pessoa, disse assim: na igreja do pastor, eu não volto não, porque ele... Sabe por que não volta, irmão? Sabe por que não volta? Porque quer viver uma vida dupla. Aí não volta. Porque a palavra confronta. Eu posso ouvir amém? Porque quando a palavra confronta, irmão, muitos não gostam. Ah, pastor, o senhor vai ficar sozinho naquela igreja. Não se preocupe, eu estou tranquilo, porque eu sei o que é o que eu estou pregando. Eu não estou pregando a minha filosofia, eu estou pregando a palavra de Deus. Que você queira ou não queira, que você aceite ou não aceite, a palavra nesse púlpito, ela tem que ser pregada. Amém? Amém? Então, se você é igreja, você precisa assumir a sua identidade. Qual é a sua identidade? Quando alguém olha para o seu ID, olha a sua foto, a primeira coisa que a pessoa diz assim: uau, esse aqui é o Senhor Manuel. Porque aqui está a identidade. E a igreja precisa ter a sua identidade, irmãos. Mas infelizmente, a igreja está perdendo completamente a sua identidade. Hoje nós não sabemos mais o que é pecado e o que não é pecado. Há 30 anos atrás, pecado de fornicação era pecado. Hoje é normal para alguns. Para alguns. Porque pecado de fornicação, aonde nós chegarmos, ele continua sendo pecado. Então a igreja precisa procurar a sua identidade. Porque, amados, se nós não tivermos esse cuidado, nós vamos estar envolvidos nesse bojo.
E hoje nós não sabemos distinguir mais o que é igreja e o que não é igreja. Amém? Eu não estou falando aqui, irmão, de exterior, apesar também que vai no exterior também. Eu estou falando aqui, amados, de identidade. Como era que você conhecia um crente? Me diga, por favor. Me diga como é que você conhecia o crente. Pelas suas atitudes, pelo seu vocabulário. E hoje, como é que você conhece? Não sabe. Porque já está todo mundo igual? Está todo mundo igual? Não conhece. Eu aprendi com meus pastores, alguns anos atrás, amado, coisas que hoje muitos estão fazendo que era pecado. E hoje não é pecado. Por exemplo, está chegando o carnaval. Você sabia que tem igreja, tem ministério que forma bloco de carnaval? Aí eu pergunto, essa igreja tem identidade? Amado, pelo amor de Deus, eu entendo, antes até de ser crente, vai fazer 40 anos que eu sou cristão, mas antes de eu ser crente, eu já sabia que carnaval é pecado. Carnaval, irmãos, é festa do diabo. Mas tem igreja que faz grupo de carnaval. Agora vamos tirar o carnaval da mão do diabo. E outros, quando chega na época de junho, tira todas as cadeiras do santuário e agora vamos fazer quadrilha, dançar quadrilha de São João. Aí eu pergunto, perdeu ou não perdeu a identidade? Aí eu pergunto para vocês nesta manhã, escute só, com todo temor e temor, isso é igreja? Me ajude, por favor, irmão, a pregar, porque essas palavras não dá nem para dar glória. Isso é igreja? Então, se isso for igreja, I'm sorry, então eu estou equivocado. Eu estou equivocado. Nós precisamos, irmão, voltar a ter a nossa identidade. Alguém tem que olhar para você, tem que olhar como aquela sunamita olhou para o profeta Eliseu e disse: este que passa aqui verdadeiramente é um santo homem de Deus. É isso que nós estamos precisando, de voltar essa identidade, irmãos. Porque ele tinha placa no peito dizendo que era homem de Deus? Não, ela disse que ele era homem de Deus, viu que era homem de Deus porque ele tinha vida, tinha testemunho. É isso que está faltando hoje na igreja. Quantos podem dizer amém? Amém. Precisamos voltar ou assumir a nossa identidade. Pecado é pecado, aonde chegar, pecado é pecado e ele não volta atrás. Nós precisamos ter essa consciência, irmãos. Já vou concluir. 1 de Pedro 2:10. Vós, que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povos de Deus, que não tenhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia para viver na luz. Você tem que ter uma vida pautada na palavra de Deus. Nós estamos perante a mesa do Senhor. E não é de qualquer forma, de qualquer maneira que nós vamos participar do pão que simboliza o corpo do Senhor e o cálice que simboliza o sangue do Senhor. Nós precisamos, irmão, fazer agora uma retrospectiva e saber se verdadeiramente nós temos identidade de igreja. Será? Será que alguém pode olhar para nós e dizer assim: esta é a igreja de Cristo, esta é a igreja do Senhor? Quando eu digo igreja, não é a Assembleia de Deus, não é a igreja batista, não é a igreja presbiteriana, não é congregacional. A igreja, quando eu falo, somos nós. Será que alguém pode olhar em você e dizer que você é igreja?
Ou você é uma pessoa que está dando mau testemunho lá fora? E alguém pode dizer, está dizendo como disse, quando aquela pessoa disse com aquele pastor: isso não é pastor, isso é um pilantra. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, irmãos. Se você é igreja, você precisa saber qual é a sua identidade. Eu posso ouvir amém? Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? É de igreja? Fiquemos de pé, por gentileza. Eu entendo que uma palavra dessa a gente nem glorifica muito. Mas eu não estou preocupado com glorificação, porque a glorificação não é minha, é do Senhor. Mas nós precisamos ter a consciência, irmãos, do que é ser igreja. Vamos acabar com esse negócio de nós estarmos envolvidos na multidão, porque fulano faz, eu vou fazer também. Porque fulano está fazendo dessa forma, eu vou fazer também. Não. De maneira nenhuma. Você tem que ter a sua identidade. Amém? Tenho que ter a minha identidade. Qual é a minha identidade? Qual é a sua identidade? Será que quando alguém olha para a sua ID, vê o seu nome, mas vê outra foto? Se isso está acontecendo, essa identidade é falsa. Essa identidade é falsa. E o Senhor está falando nesta manhã para o seu coração: seja verdadeiro. Pastor, como é que eu vou ser verdadeiro, pastor? Porque eu preciso. Você não precisa dos homens, você precisa de Deus. Seja verdadeiro, porque tem muitas pessoas que estão mostrando as suas ID, que tem um nome, mas a foto é de outra pessoa. É o que está acontecendo hoje na igreja. E Deus nos chamou para nós sermos santos, separados. Amém, querido? Se for para viver no mundo, se for para viver no pecado, eu quero dizer a você: get out of here. Porque nós temos que estar na presença de Deus. Eu estou lutando para ir para o céu, e eu quero levar uma igreja que o Senhor, pela misericórdia, colocou nas minhas mãos, para ir junto comigo para os céus. Eu tenho pregado nessa igreja que eu não estou preocupado com multidões, eu estou preocupado com qualidade. Eu estou preocupado com qualidade. Eu quero ver no dia que o Senhor raiar nas nuvens e todos vocês subirem comigo para os céus. A maior decepção de um pastor é de subir e não ver aqueles que ele estava pastoreando com ele. E eu vou muito mais além, tem muito amado, que a igreja vai subir e ele vai ficar. E ele vai ficar, porque o que ele está pregando não está de acordo com a palavra de Deus. Isso é muito forte. Vamos orar neste momento. Vamos orar neste momento, vamos. É privilégio ser igreja? É, mas tem um preço. É privilégio ser igreja? É, mas tem um preço. Não é de qualquer jeito. A Bíblia diz que Deus veio buscar, o Senhor veio buscar um povo santo, zeloso de boas obras. Ele vem buscar esse povo. Ele não vem buscar um povo que apenas é de uma denominação. O Senhor vem buscar um povo zeloso de boas obras. Amém? Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Vocês não sabem a minha luta hoje de madrugada, orando a Deus para trazer esta palavra. Porque é muito bom, amado, quando nós subimos aqui e trazemos palavra de vitória.
palavra de prosperidade. Mas quando a gente sobe, traz uma palavra de exortação. Tem muitos que dizem assim: não é para mim. Mas Deus não fala para ausente, Deus fala para presente. Vamos orar neste momento. Eu quero convidar aqui o presbítero Natanael para fazer esta oração. Mas antes, eu não vou chamar você aqui à frente. Aonde você está aí mesmo, coloque a mão no seu coração e ore por você mesmo. E fale essas palavras para o Senhor: Senhor, é um privilégio ser igreja, mas eu preciso renunciar a algumas coisas. Vamos orar neste momento. Presbítero Natanael, vamos orar neste momento. Vamos orar. Põe a sua mão no coração, por favor, e faça essa oração junto com o presbítero. Ó Pai, oramos nesse momento pela Tua palavra que foi ministrada aos nossos corações, Senhor. Pai, sabemos que são dias difíceis e que Tua igreja tem enfrentado, Pai, as mudanças, Senhor, as inovações, as profecias mentirosas, Senhor, e muitas vezes os movimentos neopentecostais que querem atrair, Senhor, com vã doutrinas. Ó Senhor, mas aqui está uma igreja, Pai, que está firme, fundamentada na Tua palavra, Senhor. E nós te agradecemos por esse privilégio de ser igreja. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui para cercar a mesa. Nós te agradecemos porque vencemos na Tua presença mais um mês, Senhor. Não pela nossa própria força, mas é o Senhor que tem nos sustentado. É o Senhor que é um Pai amoroso. É o Senhor que tem nos abraçado a cada manhã e não nos deixa só. Deus, te agradecemos pelo nosso pastor. De maneira poderosa o Senhor trouxe a mensagem ao seu coração. Ó Deus, te agradecemos por cada membro, cada congregado que está aqui essa manhã, Pai. E te pedimos, Senhor, fortalece o Teu povo, desperta o Teu povo para andar na Tua palavra, desperta a Tua igreja para Te buscar enquanto se pode achar, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, as nossas iniquidades. Ó Senhor, e renova-nos, Senhor. Aviva a Tua obra no meio dos anos, Senhor. Desperta o Teu povo, desperta, Senhor, os nossos corações para Te buscar. Ó Deus, sê conosco, sê com os jovens, sê, Senhor, com as irmãs, sê, Senhor, com esse ministério, Pai. Que esse ano seja um ano de muitas bênçãos, que seja um ano de muito avivamento. Batiza com o Espírito Santo em nosso meio, Senhor. Faz mais uma vez o que o Senhor já tem feito. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.